Olá, meus queridos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dalva, nós estamos lendo a Bíblia e hoje nós vamos ler, prosseguir no capítulo que a gente parou de 1 Reis, capítulo 15. Vamos terminar o capítulo 15. Eu pus um zoom aqui no celular, vamos ver se vai ficar melhor, para a letra sair maior. 1 Reis, nós estamos lendo a partir do capítulo 15, que a gente não terminou ontem. O reinado de Nadab, rei de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, de novo, hein? Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Ah, bagunça, olha eu fazendo bagunça aqui. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Olha que matança aqueles tempos. Dos pertencentes a Jeroboão, não deixou ninguém vivo. Destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor anunciada por seu servo, o silonita Aías. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. O reinado de Baasa, rei de Israel... Não, o título, né? O reinado de Baasa, rei de Israel. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, meu Deus. Filho de Aías, hein? Aías era profeta. Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Mas é isso aí, né, gente? Cada um é cada um, né? Filho de profeta. Fez o que o Senhor reprova. A gente não pode cobrar tanto, né, dos filhos de pastores, que às vezes andam errado, porque cada um é cada um, né? A vida é feita de escolhas. Né? Quem dera que o filho do pastor fosse abençoado igual o pastor, né? Igual os pastores exemplos, né? Que nem todos. Né? Todo lugar tem os que escandalizam. Em todo, né? Todo lugar, pastor, padre, seja o que for. Todo lugar tem os honestos e os desonestos. Então vamos ler o capítulo 16. Agora vamos passar para o 16, do 1 Reis. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani. Eu pus um zoom aqui no celular para a letra ficar maior. Acho que não é zoom, não sei lá. Só sei que eu aumentei aqui. Filho de Anani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo, mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso, estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, ou seja, né, a família de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa, que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo.
Gente, é melhor não pecar contra Deus, né? Porque a gente vigiar mesmo. Se Deus está falando que é pecado, tais coisas, sai fora. Para de ficar zelando pela religião, gente. Nenhuma religião salva ninguém. Agora as pessoas ficam ponhando imagem, ponhando em idolatria por causa da religião. Não defenda a religião, não. Religião nenhuma pagou o preço do seu resgate. Só o sangue de Cristo. Só Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. Agonizou lá na cruz. Pediu um copo de água e não ganhou. Ganhou vinagre, fel. Ele sofreu tudo enquanto é humilhação. Para nos lavar, para nos perdoar. E as pessoas ficam tanto zelo pela religião. Por que não ficam esse zelo com Jesus? Que é o Filho de Deus, que era carne, igual nós. Imagine os pregos passando nas mãos dele. Os pés, aquela dor. E ele suportou. Morte de cruz. Aquele tempo era maldito o homem que fosse pendurado no madeiro. E ele fez maldição por nós. E as pessoas defendem tanto religião. Por que não defende Jesus? Por que não fica do lado de Jesus? Vamos ficar do lado do time vencedor, né, gente? Do lado de Jesus, só vitória. É claro que no mundo tereis aflições. Mas Jesus disse, eu venci o mundo. E ele venceu por nós. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza. E seu filho Elá foi seu sucessor. Deixa eu diminuir um pouquinho. Está meio embaçado. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. O reinado de Elá, rei de Israel. Ali era assim, um morria, o outro pegava o lugar, um matava o outro, pegava o lugar. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa. Epa, será que é assim mesmo que fala? Elá estava em Tirza, naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa. Deve ser Arsa, né, ou Arsa? Deve ser Arsa, sei lá. O encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou, feriu e matou-o no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente, fosse amigo. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor que o profeta Jeú dissera contra Baasa, por causa de todos os pecados que este e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois, com seus ídolos inúteis... Olha, gente, nem eu que estou falando não, hein? É a Bíblia. Olha só. Agora eu perdi o fio aqui da meada, ó. Deixa eu voltar aqui no ponto. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, que o profeta Jeú dissera contra Baasa, por causa de todos os pecados que este e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois, com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Gente, às vezes você pode pensar assim, isso é Velho Testamento. Gente, isso é mais da metade da Bíblia, o Velho Testamento. Só que Jesus, quando ele veio, falou assim,
Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então Jesus cumpriu a lei. Então tem muitas coisas que não faz mais. Por exemplo, sacrifício de animais, sacrificar a Deus, os animais, os holocaustos. Mas as coisas continuam, a maioria continua valendo. Né? Os pecados de adultério, né? de roubo, de mentira, de muita coisa. E da idolatria fala desde o começo da Bíblia, hein? A idolatria fala desde o começo da Bíblia. E por que o povo fica nessa idolatria hoje ainda? Eu sei. Por causa da dureza de coração. Porque não acredita na Bíblia. Não acredito 100%. Acredito um pouco. Eu já fiz teologia e eu aprendi que tem religiões aí que acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Algumas coisas, né? Mas não é 100%. Assim, eles acreditam. Mas eu posso te afirmar que a Bíblia é 100% a palavra de Deus. Então, doa quem doer. E a Bíblia é muito forte. Ai, meu Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Presta atenção, é viva. A primeira palavra de Deus é viva e tem eficácia. Você já viu alguém falar assim, esse produto tem eficácia? Resolve o problema? A palavra de Deus é viva e eficaz. E tem eficácia. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela divide alma e corpo, ossos e medula. E é apta para discernir, né? E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, eu acho que vocês devem ouvir a Bíblia, devem ler a Bíblia. Se vocês não quiserem seguir, não é obrigado, porque Deus dá livre-arbítrio. Então, a vida é feita de escolhas. Você não é obrigado a ser crente, você não é obrigado a obedecer a Deus. Mas a Bíblia ensina. Mas você não é obrigado. Mas é bom você conhecer, né? Se você quiser ser salvo, você vai, né, abrir o coração para Deus, o Espírito Santo vai te convencer. Ele vai te transformar. Mas se você não quiser, você não será. Só que bondade nenhuma leva para o céu, nem caridade, nem boas ações, né? Que leva para o céu é só Jesus. Só o sangue de Cristo é que nos purifica de todo pecado. Gente, lembrar que eu já confessei tanto com o padre, que eu era de uma religião aí, eu já confessei, falei meus pecados, até inventei, né? Que eu era pequena, eu nem sabia que era pecado direito. Falei os pecados, inventei e achei que eu estava me perdoando os pecados, mas não perdoa nada. Ninguém pode perdoar pecados, gente. Agora, depois de velho, aprendi. Aprendi que ninguém pode perdoar pecados, só o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. A Bíblia fala que aquele que confessa o seu pecado e deixa, confessa a Deus, confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você aceitar Jesus, você consegue deixar os pecados. Mas se você não aceitar Jesus na sua vida, você não consegue deixar os pecados. Porque você confessa os pecados, só que você não consegue largá-lo. Não consegue, porque aquele pecado te domina. Mas quando Jesus entra no meio, né? Aí muda a situação. Quando Jesus chega... Oh, gente, desculpa aí. Desculpa aí que eu tremi aqui. Eu tropecei no ring light. Balançou o celular. Então, quando Jesus chega, a situação muda. Então, gente, aí vocês podem me fazer uma pergunta. Ô, Dalvo, mas para eu ir para o céu, tem que aceitar Jesus? Tem que ser crente, gente. Tem que crer. Crente é uma pessoa que crê. Tem que ser uma pessoa bíblica. Ah, Dalvo, tem que ser de tal igreja? Não. Tem que obedecer a palavra de Deus. Obedecendo. Correr da idolatria, correr da feitiçaria, correr do adultério, sair fora. Largar o pecado. Mas sem Jesus você não consegue largar o pecado. Se você não tiver humildade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você não vai ter peito para largar o pecado. Não tem força para isso. Porque o pecado te domina. O pecado domina. Aí quando você aceita Jesus, aí você consegue. Porque a Bíblia fala assim, sujeitai, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E sabe quem te leva ao pecado?
Ele mesmo, Satanás. Satanás. Satanás gosta de levar a pessoa ao pecado, iludir a pessoa, né, para levar para o inferno com ele. Porque ele já está condenado pro capeta e não vai ter salvação mais. E ele foi um anjo de luz, hein? Quem diria? Lúcifer, estava lá no céu junto com Deus. Aí invejou, queria ficar igual a Deus. Falou, Deus, vamos fazer 2 poltronas aqui para nós vamos sentar junto. Deus olhou para, né? Deus falou, quer ficar igual eu, hein? Que é isso? Aí Deus jogou ele para baixo, precipitou ele nas trevas. E aí ele trouxe um terço com ele, um terço de anjos. Tá vendo? As más companhias, o que dá? O anjo de luz estava lá, cheio de inveja, querendo ser igual a Deus. Trouxe um bando de anjos com ele, uma turma, um terço de anjos caiu com Lúcifer, que era um anjo de luz. Aí acabou a beleza dele. Então ele já está condenado. E ele quer levar muita gente com ele. Se você quiser ir para o céu, gente, tenha humildade. Aceita, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. É só você entrar no seu quarto, ajoelhar e falar, Senhor Jesus, eu quero te confessar como o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, meu Deus, entra na minha vida, escreva o meu nome no livro da vida, me faz a partir de hoje uma nova criatura, porque eu quero ir para o céu. Um dia você vai, não precisa querer morrer, não. Vai para o céu quando morrer, quando Deus quiser te levar. Mas a gente tem que estar preparado, né? Aí o Covid passou e levou um monte de gente. Tem que estar preparado. A gente não sabe que dia que o Senhor dá baixo no nome da gente leva. Eu estou aqui hoje falando, não sei se amanhã eu estarei. Mas estou preparada. Vamos continuar? Deixa eu ver onde que eu estava. Acho que eu parei aqui, ó. O reinado de Zinri, rei de Israel. Agora eu vou direto para acabar esse capítulo. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, no mesmo dia, ali no acampamento, proclamaram Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova, e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Onri, rei de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova de novo e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim
com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Então, gente, além de muitos pecados, a idolatria é uma das terríveis. É um dos pecados terríveis. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho Acabe foi o seu sucessor. Agora vamos ler sobre o reinado de Acabe, o rei de Israel. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova também, mais do que qualquer outro antes dele. Epa, tá feio. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também pus um zoom aqui no celular para ficar melhor. Mas também casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Aí, gente, Baal é os ídolos, as imagens, os postes ídolos, as imagens grande e pequena. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. E Acabe. Tá vendo? Davi foi honrado, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele pôde morrer, ser enterrado, viveu bastante, governou bastante, porque era um homem segundo o coração de Deus. Pecava? Pecava, porque todos nós pecamos. Mas vamos procurar andar no caminho certo, né? Mesmo assim, a gente erra muito. Agora, idolatria, isso é demais, né? Cegueira espiritual. Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel, de Betel, reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Meu Deus. Então, gente, eu vou parar por aqui. Olha, lembrando que a minha Bíblia não é diferente das outras. Às vezes você de outra religião pode estar falando, a minha Bíblia tem mais livros. E a Bíblia fala que a Bíblia não. Eu fiz o curso de teologia e lá ensinaram que esses livros a mais são livros apócrifos. Que apócrifo significa sem autenticidade. Então, eu nem perco tempo de ler esse livro, apesar de eu ter uma Bíblia que é antiga na minha casa, né, que eu tinha na outra religião. Mas eu lendo essa aqui está bom demais. E alguma parte que eu conheço da outra Bíblia tem umas conversas estranhas, né, umas coisas escritas estranhas, como diz, sem pé, sem cabeça. Por exemplo, eu já falei aqui no canal, num vídeo aí, bem no início. Tem um livro lá, eu não sei se é segundo Macabeus, lá no final, bem no final do livro. Não sei se é primeiro ou segundo Macabeus, que fala assim: eu escrevi essas coisas, assim, do jeito que eu sabia. Se eu não pude fazer melhor, me desculpem. Uma coisa assim. Olha, não lembro direito, não. Mas olha, gente, se Deus, a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, homens escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Como que Deus ia mandar escrever uma coisa assim, sem pé, sem cabeça, sem direção? Falar assim, eu fiz o que eu pude. Se eu não fiz melhor, me desculpem. Olha, se Deus ia falar isso, gente. Então tá. Mas isso aí é detalhe. Então, a minha Bíblia tem 66 livros, tem 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, a minha Bíblia, as Bíblias cristãs, né, que a gente evangélico, as Bíblias têm 66 livros.
39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, minha Bíblia é essa aqui, ó. Já falei várias vezes, ó. Eu dei um zoom aqui, vai ficar meio grande, ó. Bíblia Sagrada, NVI, Nova Versão Internacional, letra gigante. Eu comprei na loja do Lucinho. Ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha. A loja dele é lojadolucinho.com.br. Olha o tanto que a gente já leu. Deixa eu diminuir esse zoom aqui. Olha o tanto que a gente já leu. Olha que maravilha. Aí a Bíblia dele é escrita assim, ó. Fala que é letra gigante, eu não acho muito, não. Mas pelo menos dá pra enxergar direito. Aqui, ó. Somos loucos de amor. Deixa eu marcar essa página aqui. Somos loucos de amor por Jesus. Quem achar bacana, compra lá. Loja do Lucinho. Custa na faixa de R$70. Jesus Freak. Loucos por Jesus. Então fica assim. Fica assim, vou parar por hoje. Agora nós vamos, a partir de amanhã nós vamos ler o capítulo, a partir do capítulo 17. Olha, gente, vai sair cada coisa boa aqui, ó. Elias alimentado por corvos. Corvos. É corvos mesmo que fala? Corvos. Acho que é corvos, né? Peraí. Ixi, e agora? Tá bom. Deve ser corvos. Igual porco é porcos. Então, meus queridos, vamos terminar por hoje. Aí nós vamos ler sobre Elias, daqui a pouco Eliseu. E só vitória. Nós vamos aprendendo mais. Para a glória de Deus. E lembrando, gente, que Elias, ele foi arrebatado, hein? Vamos prestar atenção nessa leitura que é muito bacana. Elias foi arrebatado. Ele foi levado para o céu vivo. Olha que maravilha. Quem dera nós, hein? Elias não fez o que Deus reprova, não. Que Deus agradou tanto dele que levou ele vivo. Apareceu uma carruagem de fogo e levou Elias. Maravilha, hein? Ele e Enoque. É os dois que foi levado vivo para o céu. Foi arrebatado. No tempo de Enoque, os homens viviam 800, 900 anos e ele viveu só 300. Porque ele foi arrebatado mais novo. Mas ir para o céu não pode ir mais novo ainda. Olha que maravilha. Mas é isso aí. Fica para amanhã. A gente vai continuar, gente. Não desanime. Vocês que estão acompanhando comigo. Não desanime. Está com preguiça? Vamos si mesmo. Porque vale a pena conhecer a palavra de Deus. Então, fique com Deus. Deus que abençoe. A paz seja convosco. Até amanhã, se Deus quiser.